Bom dia, meus amores, bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todos os irmãos, todas minhas irmãs queridas. Agradeço a vocês, irmãs, pelo carinho que vocês têm comigo. Eu amo vocês todas em Cristo Jesus. Que Deus venha continuar nos abençoando, nos fortalecendo na vossa presença. Eu quero dizer, irmãos, que o nosso Deus, Ele não muda. Deus não muda de opinião. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir com a promessa que te fez. Não se desespere, não fique desesperada, porque o nosso Deus, Ele cumpre com todas as promessas que Ele faz. A palavra do Senhor nos diz aqui em Números 23, que o rei Baraque, quando ele soube que o povo de Israel vinha passar por ali, ele viu a grande multidão e ele teve medo. Então ele mandou chamar o profeta Balaão para que amaldiçoasse o povo de Deus, porque ele sabia que se um profeta amaldiçoasse, o povo seria amaldiçoado. Mas a palavra do Senhor nos diz que como é que o profeta podia amaldiçoar o povo que Deus tinha abençoado? Deus já te abençoou, minha irmã. A palavra do Senhor diz em Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então o Senhor já tinha abençoado o povo de Israel. Como era que o profeta podia amaldiçoar uma nação que Deus já tinha abençoado? E a Bíblia diz aqui que Deus não é homem para que minta. Se Ele disse que te abençoou, você está abençoado. Nós somos um povo de Deus, um povo separado. Não adianta o inimigo querer se levantar para nos destruir, porque ele não vai conseguir. A palavra do Senhor diz aqui que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis 6:6 está escrito assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Irmãos, essa passagem fala assim, que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, mas Deus, Ele não se arrependeu de ter feito o homem. Essa palavra significa que Deus se arrependeu de criar a humanidade. Ele estaria admitindo ter cometido um engano? Se Deus tivesse se arrependido de ter construído a humanidade, Ele teria admitindo que tinha cometido um engano. Mas, meus irmãos, Deus não muda de ideia. Ao contrário, Ele estava expressando a tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmo. Por causa do pecado, as pessoas tinham feito a si mesmo o mal. Deus não estava arrependido, Deus estava triste. Assim como um pai fica triste quando o filho que ele criou com tanto amor, com tanto carinho, peca, anda pelos caminhos errados. E ali o pai e a mãe ficam tristes. Assim ficou o Senhor. Ele estava expressando a sua tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmo. Como um pai pode expressar tristeza para um filho rebelde? O Senhor estava triste, Ele não se arrependeu de ter feito o homem. Ele apenas estava expressando a sua tristeza pelo um filho rebelde, pelo que os homens tinham feito por si mesmos. Deus lamenta
que as pessoas escolhessem o pecado. Deus estava lamentando porque as pessoas tinham escolhido o pecado, tinham escolhido o erro e morte. Os nossos pecados ferem o coração de Deus. Quando nós pecamos, quando nós agimos com rebeldias, ferimos assim o coração de Deus. E o Senhor fica triste. O Senhor estava triste pelo que o povo tinha feito. Ele não se arrependeu de ter feito a humanidade, porque assim ele estaria admitindo ter cometido um erro. Não, ele estava triste por causa do pecado do homem. Porque o homem, em vez de escolher seguir a Deus, o homem tinha escolhido o pecado. E o pecado, meus irmãos, leva à morte. E o pecado faz com que Deus fique triste. Em 1 Samuel 15:29, aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Em Malaquias 3:6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso que vós não vão ser consumidos, porque o Senhor, ele não muda. Porque se ele mudasse, eu e você já teria sido consumido. Se o Senhor mudasse, ele já tinha entregado a humanidade na mão do inimigo. Porque é um povo rebelde. E o coração de Deus se entristece com a rebeldia do povo. Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não mente. Ele não muda, por isso que ainda não somos consumidos. Nem ele se arrependeu, ele ficou triste, porque o homem procurou o caminho do pecado, o caminho de morte. Desde da desobediência de Adão e Eva, que o homem vem procurando o caminho de morte. O homem não vem procurando o caminho da vida. E o Senhor fica triste por causa da rebeldia do homem. O coração do Senhor se entristece. Mas nós temos que guardar isso. Deus não muda, Deus não mente. E Deus não se arrepende. Ele apenas se entristece quando nós erramos, quando nós procuramos o caminho do pecado, o caminho da desobediência a Deus. Ele fica triste. E como a palavra do Senhor mesmo diz, ele não quer que nenhum se perca. Amém? Vamos orar? Vou orar por você. Pai amado, querido Deus, entrega a vida de todos os meus irmãos nas tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, venha fortalecer, que o Senhor venha encher com a sua graça e com o seu divino poder. Pai amado, peça ao Senhor esta manhã, abre porta de emprego, meu Pai, para aqueles que estão precisando. Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Levanta aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor venha renovar cada dia mais, meu Pai. Que o Senhor venha encher com a sua graça, com o seu poder. Que a minha oração venha chegar até o trono da graça. Eu peço ao Senhor esta manhã, responda as orações da tua serva. Responda a oração dos teus servos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que pediram oração, que o Senhor venha responder. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, que o Senhor venha levantar os que estão com depressão, angustiados. Que o Senhor venha abençoar, Pai, todos aqueles que pedem oração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor venha entrar na vida, na casa de todos os irmãos que estão aqui. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor tem promessas para você. Que Deus abençoe todos vocês.